Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Regina Souza mandou para nós a seguinte pergunta: sendo a Cabalá tão necessária para entendermos a nós mesmos, principalmente a Cabalá autêntica, como as pessoas que não têm acesso a essa sabedoria vão evoluir? Visto que muitos nem sequer ouviram falar, ou se ouvem é de forma negativa e pejorativa. E o que se encontra por aí, na maioria das vezes, é uma visão esotérica e mágica dela, da Cabalá. Temos algum papel na sua divulgação? Desculpe se as perguntas não são concisas e resumidas, mas é mais para me fazer entender. Obrigada. Eu que agradeço você, Regina. E não foi nada muito extenso, não. Vamos lá. Primeira coisa, né? Quando você... Eu vou começar de trás para frente, talvez seja mais simples. Você fala, né, que uma vez que tem um monte de confusão, visão esotérica ou distorcida sobre a Cabalá, se as pessoas teriam aí algum papel na sua divulgação. É isso que eu estou fazendo aqui com esse canal, né? É isso que a escola faz, é por isso que a gente abriu uma escola. Eu acho, eu entendo, eu penso e eu sei que na medida em que surgiu o desejo pela espiritualidade nas pessoas, se existir alguém próximo a essa pessoa que tem um desejo legítimo pela espiritualidade, que possa apresentar a Cabalá autêntica para essa pessoa, essa seria uma missão importante que aquele que apresentou a Cabalá para o outro está cumprindo na sua vida. Mas entenda uma coisa aqui, eu não estou falando aqui de proselitismo, eu não estou falando aqui de difusão a esmo. Isso, a Cabalá autêntica, ela tem que ser divulgada, como a gente está fazendo aqui num canal de maneira aberta. Quem quiser venha, e gostar fique, quem não gostar que se vá, né? Porque não teria sentido que fosse diferente. Mas quem vai ficar são somente aquelas pessoas que estão no momento desse desenvolvimento espiritual, como a gente explicou outras vezes aí. Então, para a pessoa certa, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um canal de Cabalá aqui, né? Tem uma porção de inscritos aqui, tem uma porção de inscritos no Instagram, tem uma porção de alunos estudando com a gente, mas eu não falo de Cabalá com a minha família. Não é que eu escondo, entende? Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre falo, eu sempre estou disponível. Mas as pessoas da família não têm interesse. Então, se eu chego numa reunião de família, em uma festa, sei lá, em alguma coisa aqui, eu vou falar sobre o que as pessoas estão falando, eu vou viver o que as pessoas estão vendo. Se ninguém me perguntar nada de Cabalá, eu não vou falar uma palavra. Porque eu não tenho que ser o chato pentelho, né? Entende? E isso não é uma preocupação com a minha vaidade, como é que eles vão achar de mim. É porque, se eles não estão interessados e não me perguntaram nada, por que eu vou sair falando disso? Eu não tenho que ser aquela criatura chata que quer convencer os outros da minha própria verdade. Isso não faz sentido. Agora, quando tem alguém que realmente tem um desejo, ou quando surge uma dúvida legítima, ou né, uma preocupação, uma curiosidade, aí se eu estou ao lado, eu procuro ajudar sim. Mas eu só vou ajudar para quem pede. Entende? Como você disse, a maioria das pessoas nem ouviu falar. Quando ouviu falar de forma negativa, pejorativa. Então, se a pessoa não se interessou, não é para essas pessoas. A gente precisa fazer uma campanha para mudar o entendimento das pessoas. A gente precisa, na verdade, de um processo interno nosso, de mudança interna nossa, e isso vai nos aproximar das pessoas certas, ou as pessoas certas vão se aproximar da gente. Quem faz esse processo todo é o próprio Criador. Entende? Então, assim, você pode ajudar a divulgar? Pode, indica o canal, por exemplo. Mas eu acho que você só deve fazer isso quando você vê que realmente a pessoa está interessada. Entende? Não adianta pegar para aquela pessoa, sei lá, uma pessoa muito materialista, que só está cuidando da estética do corpo e da sua conta no banco, que não quer saber de outra coisa além disso, e começar a falar de Cabalá para essa pessoa. Não faz sentido. Não é o momento dela. Entende? Não se deve fazer isso. Agora, para quem realmente está procurando falar, eu tenho aqui uma questão espiritual, não sei, eu fui sempre por um caminho, mas agora estou procurando alguma outra coisa, aquilo não me preenche mais,
eu tô angustiado. Tá aqui, ó, tem a Kabbalah aqui. Entende? Aí nesse sentido, talvez a gente teria esse papel na sua divulgação da maneira correta. Ok? E aí é óbvio que disso tudo que eu tô falando aqui, a gente já deduz a primeira parte da sua pergunta, a gente já começa a ter uma dedução que assim, né? Como é que as outras pessoas vão se salvar, né? Como é que elas vão evoluir? Elas vão evoluir quando tiver na hora. Quando tiver na hora, que assim como aconteceu com você e com a maioria de nós aqui, quando chega a hora, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos se abrem e a gente vai procurar alguma coisa legítima. Se não é a hora, é porque a pessoa não está na hora. Entende? Não é papel meu ou de qualquer um de nós aqui empurrar a evolução para a humanidade. A humanidade vai seguir o ritmo natural. Entende? É ruim, né? Quando a gente vê que as coisas estão indo de mal a pior. Mas sempre foi assim. Essa decadência ela sempre acontece de maneira cíclica. Entende? É óbvio que a gente espera que as pessoas não sofram, que as pessoas não metam os pés pelas mãos, que as pessoas não errem. Mas a melhor maneira da gente ajudar essas pessoas não é empurrando goela abaixo nada para ninguém. A melhor maneira da gente ajudar é a gente, cada um desenvolvendo a sua pureza espiritual, cada um avançando por si próprio, porque quando você tiver realmente avançado o suficiente e tiver alguém que precisa de ajuda, quanto mais avançado você tiver, mais ajuda para você vai ter para oferecer, não apenas para uma pessoa, mas talvez para um número maior de pessoas. Então prepare-se, que quando for a hora, da mesma maneira que o Criador traz você, o Criador trará outras pessoas, e se for alguma coisa para que você faça, o Criador é que ajeita tudo isso. Não é o nosso papel. Ok? Ele está no controle sempre. Tá bom? Pessoal, quero agradecer a vocês. Falar aquela ladainha de sempre, olha, curta, comente, compartilhe, verifique se você está inscrito, se você não está, se inscreva, ative os sininhos, etc e tal. Principalmente compartilha esse vídeo, né, para as pessoas que você já entende que estão buscando alguma coisa legítima, não para qualquer um. E, acima de tudo, deixe a sua pergunta, como fez a nossa amiga Regina, aqui nos comentários desse vídeo para a gente continuar construindo o nosso querido programa Kabbalah em 10 minutos.